Ela já tá vindo. Oi, Tudo bom? tudo, isso. Então, o senhor, o doutor Pedro tinha marcado com o senhor ontem, né? Foi ontem. Segunda-feira, 4 foi horas da tarde. ontem. Ele marcou. Ah, não, chegou a marcar o horário? Marcou, né? Que eu falei pro senhor, para o senhor vir aqui e voltar na segunda, depois do feriado, 4 horas da tarde. Ele até marcou. Não, caramba, aí quando eu cheguei lá fora, eu não lembrava mais. Eu falei, caramba, mas é... Ele marcou. Aí eu até vinha no outro dia. Aí eu falei, cara, mas e no outro dia era feriado, né? Eu falei, caramba, então caramba, me marcou o horário. Marcou segunda, 4 horas da tarde. Ah. Só que agora ele já foi embora. Eu tenho que falar com ele de novo para ele marcar um outro horário pro senhor. O senhor pode deixar o telefone? Posso? Peraí, deixa eu só pegar uma caneta. Só um minutinho. Qual é o número do telefone seu? 9. Pedro. Eu vou falar com ele amanhã então, aí ele marca outro dia, eu ligo pro senhor para avisar que dia que é. Ah, tá. Porque era ontem, mas ele já foi embora agora. Ah, sim. Não, tudo bem. O senhor quer ficar com os papéis aqui? Não, pode deixar aí. Eu vou ter que trazer mais. Só mais uma curiosidade. Fala. Por que que... Por que ele deu essa pra mim? Não, É que possibilidade de... O que acontece? O que aconteceu? O que está acontecendo? Quer dizer... tá falando aqui que o Aramis, o nome dele, Diego Almeida. agiu em legítima defesa. Defesa do quê? Não sei aí, certo? Do cara que foi... Eu fui almoçar, o cara me agrediu. Legítima defesa do quê? Tem câmera lá, por que não pede as filmagens das câmeras? Então o senhor conversa com o promotor e... Legítima defesa do quê? Nem exame de delito eu fiz. Quer dizer, levei os papéis lá, tudo errado. Você viu como tá errado isso aí? Tá tudo errado. Não, mas o senhor- Pede a filmagem lá. Tem filmagem lá no local. Conversa com o promotor o dia que o senhor for vir aqui, traz tudo o papel que o senhor tem lá na casa, fala tudo isso pra ele, talvez ele peça de novo, reabre e faz... Por quê? Arquivou? Então, arquivou, mas dá pra desarquivar. Não, mas ele só simplesmente ficou na palavra dele. Mas por que não pede a filmagem? Não, peraí, ficou na palavra dele. Não entendi. Não, o senhor tem que falar com o promotor, porque eu não sei qual o motivo, né? Foi a mesma coisa foi tentativa de homicídio lá do guarda no parque. Por quê? Porque o Mota que jogava futebol, ele que jogava futebol, ele tentou cortar os pulsos. Não, ele se suicidou cortando os pulsos. Aí o guarda, o GCM, dá um tiro na minha perna, né? Dá um tiro na minha perna e quase pega a minha femoral. Você está entendendo? O GCM da Flávio Batista Oliveira. Oliveira era o supervisor da empresa Homens de Preto onde trabalhava, que era do Marcos Cobra, do Goi e do Renzo. Eu entrei nessa empresa de segurança. Quando eu terminei de fazer o curso no Centro Treino, né? Eu fiz o curso no Centro Treino, peguei um encaminhamento para a Embrasa. A Embrasa não me aproveitou. Depois, fato semelhante, em 2008 e 2009 ocorreu no Porto Seguro e na Marítima Seguro. Né? Fizeram a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Aí a Embrasa não me aproveitou. Eu comprei um jornal amarelo e fui nessa empresa Homens de Preto. A empresa aproveitou. Depois chegou lá o Wilton, seu Wilton, que falou que era primo do Renzo. Né? Chegou o seu Wilton, falou que era primo do Renzo. Era primo do Renzo. O Wilton, ele era o Wilton do Amaral, filho do Amaral, da Maria do Amaral,
que atropelaram ele na frente da casa dele e bateu a cabeça. O filho, o irmão da Ruth e Raquel, que mora no Parque Agreste, em Coutinho Calcaia do Alto, estava com o cara, ele estava com os caras no carro, estava com ele ali diante no carro, teve um acidente. Né? Irmão da Ruth e Raquel. Não tem aquela tieta do Agreste, Parque do Agreste? Tem um Parque do Agreste lá em Calcaia. Aí ele bateu a cabeça, tinha o Torneio da Lua até na novela, ele bateu a cabeça e morreu no acidente. Você está entendendo? Ele, quando eu conheci ele, fazia 2 meses que ele tinha saído da cadeia. Quando eu conheci ele. Ele tinha 2 meses que ele soltaram ele. O que aconteceu? Ele estava bêbado, ele mais um outro cara bêbado, entrou pelo forro lá numa loja lá em Cotia, aí estava bêbado, caiu lá dentro. Tocou o alarme, soou o alarme, eles não conseguiram sair para fora, porque eles estavam bêbados. Aí chegou a polícia e prendeu. Aí ele estava, não sei como é que é, mas aí ele tinha sido 2 meses que ele estava só assinando na rua, quando eu conheci ele. Sim. Tinha feito 2 meses que ele estava assinando. Aí estava bêbado, foi preso. Aí o quê? Ah, tá. Eu estava dentro do ônibus, lá na Faria Lima, aí entrou um cara, eles estavam bêbados, a gente tinha saído da casa do tio do Dudu, que é em Moema ali, ele tem, como que é, gelador do prédio lá em Moema. Aí estava eu, o Dudu e o Adelso. Aí entrou um cara na frente, lá na Faria Lima, à noite, já era mais de 7 horas, estava um chuvando ainda, estava parado o trânsito. Aí entrou um cara, o ônibus estava vazio, só tinha nós 3. E esse cara que entrou. Aí o cara olhou para trás, entrou, olhou, viu a gente e sentou na frente. Aí eles levantaram, estavam bêbados, falaram assim, só porque é preso, não sei o quê. Aí foram roubar o cara. Aí fez assim, ó. Fez que ia dar um soco no cara. Aí falou assim, não, vamos tomar esse trouxa. Aí começa a tomar a jaqueta dele. Então falou, não vai roubar o cara não. Antes de ser baleado. No Parque do Ibirapuera, eu vinha chegando, passou um cara correndo, um cara que vendia, um barbudo, vendia bola, chamava ele de Barba. Aí ele vendia bola, umas bolas coloridas para criança. Aí eu ia chegando uma mulher, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Aí passou por mim assim, ó, pega ladrão. Aí depois outra vez, quando eu faltei no Ibirapuera, não fui jogar, eu fiquei sabendo que um cara chegou na quadra, começou a roubar o pessoal, né, na quadra, e os caras viram, correram atrás dele, né, todo mundo correu atrás dele, e o cara falou assim, não vem não que eu tô armado, não vem não que eu tô armado, vem não que eu tô armado. Aí disse que teve uma hora que o cara sacou e atirou. Antes de ser baleado, o Stallone e o Chris, eles pulavam o portão. Eles ficavam até mais tarde jogando, pulavam o portão. No dia que eu fui baleado, Paçoca, Adelson, tava saindo uma galera. A gente tinha jogado, tava saindo uma galera. Aí mais na frente estava o Paçoca, o Garga, e ele falou de um tal de Júlio, mas esse moleque eu nem conheço. Falou, o Júlio. O Garga falou, o Júlio, você não conhece o Júlio? Não conhecia. Aí disse que parece que estava na frente, aí eu vi, parece que passou, relembrando, porque na época não né, aí passou um cara, um cara, ou 2, só eu lembro de um, mas parece que eram 2. Aí passou, mexeu com o Paçoca, aí o Paçoca foi pra cima, o cara fez a mesma coisa assim, ó, que ia dar um soco e voltou. E falou, não falou, eu entendo que falou, né, porque ele fez a mesma coisa, o Adelso e o Paçoca e o Dudu falaram, não, vamos tomar esse trouxa, mas ele fez a mesma coisa, fez que ia dar um soco, não, vamos tomar esse trouxa. Aí o cara sai correndo, eles passam por mim correndo. Aí eu fico olhando, né, mano? Eles correm. Aí o Paçoca por aqui. Aí eu fico olhando, mas tentando ver por que eles estavam correndo. Você tá entendendo? Eu fiquei olhando assim, mas eles estão correndo por quê? E comecei a correr atrasado. Aí o GCM, aí no caminho, tinha 2 casal por lá do portão, e passou um cara do meu lado, sozinho, branco, cabelo, muito tempo. Aí passou o cara do meu lado e tipo, tá vindo um cara armado aí. O cara tá armado aí. Aí eu tento pular o portão,
Nunca tinha pulado o portão, era a primeira vez que meu pé ficou preso no portão. Aí o GCM foi, deu um tiro e falou, desce. Eu nunca tinha pulado o portão, foi a primeira vez. O único fato que eu não falei foi do Dudu. Não, o fato que eu não falei foi do Paçoca e do Gaga. Por quê? Eu fiquei pensando, caramba, mas o que será que aconteceu, né, velho? Tipo assim, eu não sabia. Teve uma vez que um professor lá na faculdade, onde eu estudava na Libera, ele foi ainda falou assim na aula. Um cara se mete, deu um exemplo. O cara, o Serrão, o nome dele era Serrão, professor de Direito Civil, Processo Civil, Direito Civil. Aí ele falou assim, um cara se mete em confusão, aí começou a dar o exemplo de tudo o que aconteceu comigo. Aí vira e olha pra minha cara e fica me olhando assim, o professor na sala de aula. Mas ele não continua, não fala, ó, foi você, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Isso aí em 2006. Aí ele ainda deu exemplo de mim. Aí eu ainda fiquei quieto. Aí aí não falou mais nada, como se tivesse acabado, esquecido. Aí não falou mais nada. Aí o que eu pensei? Ainda pensei, graças a Deus, porque até então eu não sabia eu não sabia que o Gaga e que o Paçoca tinha feito. Você está entendendo? Em 2006, 2007, 2008, eu não sabia. Para mim, eles não sabiam que o cara tinha, que eles tinham feito ainda. O professor ele ainda olhou e falou assim: o cara se mete em uma confusão, nem sabe o que estava acontecendo. O professor ele ainda falou assim. Aí eu ainda dei graças a Deus que ele parou nisso aí, porque até então eu nem sabia que os caras ainda tinham feito. Eles acharam que o senhor estava envolvido. Não, eu não sabia o que eles tinham feito. Você está entendendo? Então, no depoimento eu não falei, só falei que ia acontecer isso. Mas aí foi o Flávio Batista Oliveira, filho do Almira Costa, meu nome é Ricardo Pereira Costa, dá um tiro na minha perna. Eu estava 2 anos sem férias. Estava 2 anos trabalhando direto. E antes de ser mandado embora, eu comecei a faltar. Uns 2 meses antes, aí acontece, não tinha férias, eu trabalhava a semana inteira, só folgava segunda-feira, jogava 2 anos sem férias. Aí o que aconteceu? Por 2 vezes quando eu recebi, eu não fui trabalhar. Você está entendendo? Por 2 vezes quando eu recebi, eu não fui trabalhar. Aí quando eu fui no escritório, outra vez, no dia seguinte, na semana seguinte, sei, ele falou assim, ó, alguns dias depois ele falou assim, pega, esse cara vão te matar, mas a impressão que dava era isso. Então, aí antes disso, ele foi trabalhar com o seu Ricardo, um cara que era gerente numa casa na Vila Olímpia chamada Ibiza, que andava com muleta. Ele tinha problema na perna, deficiência na perna e andava com 2 muletas. Ele foi trabalhar com esse seu Ricardo, no Ibiza. Aí ele foi trabalhar, ficou lá, aí depois saiu do Homens de Preto e ficou como gerente, ajudando lá nessa casa lá. Você está entendendo? Aí o que acontece? O senhor tem alguém que possa testemunhar a favor do senhor? Alguns desses caras aí não poderia vir aqui testemunhar a favor do senhor? Algum de que cara? Os caras que estavam vendo lá junto. Lá no Bom Prato? É. Tava lotado, mas não conheço ninguém. Esses aí que o senhor não sabe o que eles estavam fazendo? Não, mas isso aí foi, eles estão no inquérito, não, do Flávio Batista Oliveira que me deu um tiro na perna. Não, isso aí foi no Bom Prato, esse aí foi o Aramis Vieira de Almeida que me deu uma paulada na perna. Ah, tá, então é outra coisa. Então, quando eu saí... E o senhor não estava com ninguém? Não, estava sozinho. Foi almoçar no Bom Prato. Isso aí, ó, problema com o Bom Prato é desde 2003, 2004, quando eu saí do hospital e almoçava no Bom Prato da Liberdade. Uma ocasião eu fiz um boletim de ocorrência no primeiro DP da Liberdade. Mas isso aí já vinha continuando e ele continuou. Você tá entendendo? Entendi. Aí ele deu uma palavra. Aí eu fiquei no hospital. Antes de ser baleado, o que acontece? Meu irmão arrumou depois que mataram o Romano no Clube Espéria, jogaram o corpo dele lá em Itapevi, a cidade onde eu morava, mas na época eu morava em Mauá com meu pai. Não é Mauá o Rio, é Mauá aqui em São Paulo. Eu morava com meu pai em Mauá. Aí o Jimmy e o Juliano foram jogar nos Estados Unidos. Jimmy e Juliano jogavam no Espéria. Eles foram estudar nos Estados Unidos. Depois, depois de um tempo depois, muitos anos, uns 4 anos depois, meu irmão arrumou
um escritório, ele catava bolinha. Trabalhava no play tênis, catava bolinha, um cara chamado Chapecó. Aí depois Pinheiros, catava bolinha lá. Aí depois começou a dar aula. Aí meu irmão arrumou um escritório de intercâmbio, né? Aí eu fui com o Francis, ó, pra você ver, o cara que eu fui baleado fez as fotos que saiu no jornal. Não, o padrasto do Francis, Renato de Souza, fez as fotos que saíram no jornal quando eu fui baleado. O filho do Renato, o Lobo, fazia faculdade de fotografia. Ele fazia faculdade de fotografia, esse filho, padrasto do Francis. O Renato, ele fazia faculdade de fotografia. Aí meu irmão arrumou um escritório de intercâmbio para fazer intercâmbio, né? Estudar fora. Ele falou assim, ó, Ricardo, isso aí é legal. Aí esse filho do Renato que fazia faculdade de fotografia gravou as fitas da gente jogando na quadra para levar para esse cara lá não lembro mais. Ninguém esqueceu. Tinha um escritório, mas não sei mais. Acho que era Vila Olímpia, não sei onde era. Aí ele para levar para esse cara, né? Aí eu fui baleado. Tem o Fusco que estava com o Romano, quando ele saiu o Romano estava com o Fusco na casa do Fusco, quando ele saiu, aí pegaram os caras, sequestraram ele, mataram, jogaram lá em Itapevi. Encontraram o corpo dele lá em Itapevi, do Romano. Tá. O Fusco eu estava com o Fusco, o Fusco estava com o Romano. Um dia eu cheguei pro Fusco e falei assim, ó, peguei um jornal Metro News, eu lembro, agora eu não lembro onde foi que eles me entregaram. Último exemplar, a mulher foi e me entregou, Metro News. Aí eu tava folheando o jornal Metro News, estava assim, o jogador Fusco, apesar da boa atuação do jogador Fusco, ele não pôde impedir a derrota, né, do Corinthians, ele estava treinando, estava jogando no Corinthians. Eu mostrei pro Fusco, o Fusco pegou, leu, ele falou assim, falou, ó, o Corinthians está precisando de jogador de base, está precisando de pivô. Falou assim, está precisando de pivô no Corinthians. E me mandou pro Corinthians. Aí estou lá treinando, tal. Aí o técnico era o Jogo. Aí ele falou assim, o Jogo chegou e falou assim, falou que eu tava, tipo, eu já fazia, foi com 25 anos, foi Corinthians. Eu parei de jogar com 20. Aí fui trabalhar. Aí voltei com 25. Aí ele falou assim, ó, você falou que estava muito tempo parado, né? E que eu estava no mesmo nível do juvenil. Falou, ó, você está no mesmo nível do juvenil. Fica aí treinando pro ano que vem. Né? Falou assim, fica aí treinando pro ano que vem e tal. Aí tinha esse negócio do Corinthians e tinha essa fita que o meu irmão mandou, que meu irmão deu o escritório de intercâmbio. Aí eu fui lá com o Francis, tal, mas até deixamos uma fita, o Lobo gravou uma fita pra mim, ficou uma fita pra mim, uma fita pro Francis e uma fita ficou pra esse escritório lá. Você tá entendendo? Aí, tá. O Juliano já tinha ido viajar, o Jimmy tinha ido viajar. Aí o Jogo falou assim, ó, você tá no mesmo nível do juvenil. Eu tava parado, né? Muito tempo parado, 5 anos parado. Aí ele falou assim, ó, fica aí treinando o ano que vem. Falou que tinha possibilidade e tal, que ia montar no outro ano, que não ia dar. Aí eu pedi pra ele, como é que era? Passagem, né? Aí ele falou que não ia dar. Aí ele falou que não ia dar nada, que era pra mim ficar treinando pro ano seguinte. Aí ele falou assim, ó, não te dá nada agora, você vai ficar treinando pro ano seguinte. Aí aconteceu esse negócio de GCM, aí pegou o GCM e foi e me baleou no parque de Ibirapuera. Aí o Miro, filho de Almira Costa, o Miro era o cara que jogava lá no ginásio de Cotia, que apelidou o cara de Cobra d'Água, porque ele usava uma bermuda escrito Cobra d'Água, né? Almira apelidou ele de Cobra d'Água, esse Cobra d'Água morreu. Mas esse processo ainda está em andamento? Esse processo aí? do que eu fui? Não, foi arquivado. Aí, investigaram. Não teve investigação. Isso que tudo que eu estou te falando não existe no processo. Aí, tá, esse Cobra d'Água morreu, estava com o Chiquinho no carro. Chiquinho era o técnico do Espéria, ó, pra você ver. Ginásio de Cotia, 17 anos. Espéria, Chiquinho, 19. Esse Cobra d'Água que estava junto com o carro, no acidente, estava junto com o Chiquinho, parece que ele atropelou um cavalo. Dizem. O Chiquinho não sofreu nada, parece que só tinha arranhão, não sei. Agora esse Adriano Cobra d'Água morreu.
Ele morava ali na Granja Viana. Granja Viana, parece. Aí ele morreu, parece que atropelou um cavalo, estava na pista, estava junto com o Chiquinho. Aí o Chiquinho, ó, 17 anos. Adriano, cobra d'água. Espéria, Chiquinho, 19. 21, Cobra, Homens de Preto. Cobra do Goi, Homens de Preto. Aí, baleado. Aí o Mota tem música. Antes da morte do Mota tem música do Mota, Gog e Goi. Goi, Homens de Preto, Gog. Um rapper lá de Brasília. Tem música da morte dele, tem música do Lemuel, que era soldado do exército e que morreu de cardiofibrose. Tem música do Mota. Tem música do Mota também. Tem música do Lemuel. Antes da morte dos caras. Mas faz isso aí, cara. Vamos, então você conta isso pro promotor. Aí vai esse. Aí... tá, tem outra coisa. Minha irmã tá desaparecida. Esse PS da Barra Funda, o que acontece? Ela tem, ó, mataram o Paulinho. Em 2007 mataram um cara chamado Paulinho Shade, jogava basquete. Lá na Rua do Oratório tem um colégio chamado Paulo Shediak. Paulo Shediak. Aí mataram o Paulinho Shade em 2007. Aí Shediak. Fica do... Aí... Como é que é? Aí do lado tem um negócio... Minha irmã, antes de desaparecer, comprou um carro barato. Comprou um Uno. Não lembro quanto que ela pagou. Um Uno? Comprou um Uno. Roubaram no mesmo dia que ela comprou à noite. Aí tá lá. Tem uma concessionária que vende carro. Como é que é? Outlet do carro. Ela comprou um carro baratinho. Aí tá lá. Outlet do carro. Esquina com Haddad. Ah, tá. Porque Oratório. Outlet do carro. Esquina com Haddad. Rua Haddad. Aí tá... Colégio mais pra frente, Colégio Paulo Shediak. Aí mataram o Paulinho Shade. Aí lá em São Caetano do Sul, tem, como é que é? Tem na rua, como é que é? Na rua Niterói, aí tem um salão de cabeleireiro. E quando que ela foi? Desde quando que ela desapareceu? 2008, 2009. 2008? 2009. E não achou nem nada? Não assim? Não dão nem... Vai no DHPP, eles não falam nada, não diz nada. Só diz que não encontraram. Aí diz que ela foi... Não tem o último endereço dela, não tem... O último endereço dela é o Leôncio de Magalhães. Né? O endereço dela é Rua Leôncio de Magalhães. Bom, mas eu vou ligar pro senhor. Aí... Você pode vir qualquer dia? O quê? Posso? Tem algum dia que você pode... Não, posso. Qualquer dia? Aí, no ano que ela... No ano que ela... Como é que é? No ano que ela sumiu, entre 2008 e 2009, eu tinha um benefício do INSS, por quê? Esse dedo aqui, eu fiz a cirurgia. Porque o Glauco, que era motoboy, eu olhava carro no Habib's, o Glauco, que era motoboy na Rua Augusta, jogou a moto dele em cima de mim. E acertou minha mão. Aí tinha um benefício. Aí cortaram esse benefício cortaram em 2009. Ela desapareceu entre 2008 e 2009. A última vez que ela foi vista foi na casa da minha mãe no litoral. Aí não viram mais ela. Você tá entendendo? Aí sumiu. Aí até hoje desapareceu. Aí Magalhães. Aí eu estudei com... Agora vai misturar um desenho. Vai misturar um desenho, porque eu estudei com o Pica-Pau do Exército, que era o Pica-Pau, era dois irmãos. Era o Pica-Pau, Ivan Bispo, e o outro eu não lembro. Um era Ivan Bispo, o Ivan Bispo era irmão do Pica-Pau. Né? Era irmão do Pica-Pau, eles eram soldados do Exército, cabos, soldados do Exército. Aí ele estudou comigo na 5ª série, no Colégio Cidrônio Nunes Pires. Esse cara que morreu no acidente de carro é Adelso Nunes Pires. O Pica-Pau estudou comigo,
o Ivan Bispo estudou comigo no Cidrona Nunes Pires, em Calcaia do Alto. Que é irmão da Ruth e Raquel, né, o Adelson. Aí, tá. Minha irmã, Aí pega... a mãe da minha filha, Bianilda Rodrigues dos Santos, compra um laudo falso de esquizofrenia. Eu tomava, desde 2004, eu tomava remédio para depressão. Nunca foi esquizofrenia. Aí ela compra um laudo falso de esquizofrenia. Num determinado dia, corre no bar da Chiquinha. Chiquinha era o técnico de espera, corre no bar da Chiquinha e manda os caras armados me agredir. Aí pega o laudo falso, junta no processo, lá no Fórum de Itaquera, e o promotor, o juiz, me impede de ver minha filha, e eu não vejo minha filha desde 2012, por conta de um laudo falso que ela comprou. Sim. E o laudo do meu médico mesmo, eles não aceitam. Eles não aceitam o laudo do meu médico, mas aceitam o laudo falso que ela comprou e mandou os caras armados me agredir. Toda vez que eu vim aqui no Ministério Público protocolar uma denúncia, ela me punha pra fora da casa dela. Toda vez que eu vinha aqui, ela me punha pra fora. Tipo, só esperava um pouco. Ou ela disfarçava, ou ela punha de imediato, já começava a briga, eu ia embora, alguma coisa ela fazia. Toda vez que eu vinha no Ministério Público fazer a denúncia, tudo isso que eu estou te falando, eu denunciava, eu escrevia, ela fazia esse negócio aí, me punha pra fora. Aí mataram o Paulinho Shade, em São Bernardo do Campo. Pô, agora... Pô, se você vê, ó, tem uma segurança ali, Bernadette, é a cara dela, da Nenilda, do MP ali. Ah, sei, conheço, a loira, né? É, agora ela tá mudando bem mais, tá mudando de feição, mas há tempos atrás era perfeita. Aí mataram esse Paulinho Shade, São Bernardo. Aí mataram, como é? Diogo Mondanus Mendes. Meu sobrinho é Mendes. Eu tenho um sobrinho chamado Mendes, também tem Mendes na família. Sim. Você tá entendendo? A minha irmã, muito tempo atrás, ela conheceu um cara, aí o cara ficou com o cara e tal, engravidou ela, só que o cara, o que o cara fez? Ele como é que é? Registrou e sumiu. Agora, foi ao contrário. Eu registrei, aí a Denilda sumiu. Não deixa de ver a filha. Você está entendendo? Ela correu atrás desse Marcos o nome dele. Ela correu atrás do Marcos e não encontrou várias vezes. Aí entrou com o processo, tal, na justiça, teve problema para arrumar advogado, tal. Você está entendendo? Tá querendo ver. Não, e ao contrário. Eu querendo ver a criança, ela não deixa, o juiz não deixa, o promotor não deixa. E a minha irmã querendo que o pai assumisse o filho, o cara some. Coitado, né? Mas vai ser, cara. Eu vou entrar em contato com o senhor. Então, aí o Lobo que gravou a foto, gravou o vídeo, o Lobo, filho do Renato Souza, que fez o vídeo que a gente ia enviar para as universidades estrangeira, né? Americana. Porque o cara só mexia com o negócio dos Estados Unidos. Aí ele que ia enviar. Aí o Renato de Souza, eu sou baleado. Aí o Francis, que gravou comigo a fita, falou assim, você foi baleado, tal. Aí falou assim, o Renato, ele tem o conhecimento, que ele trabalhava no jornal, ele era fotógrafo, tal, né? Era repórter. Aí foi que saiu as fotos no jornal, eu baleado, entendeu? Depois disso, ele assinou um contrato, o Francis falou que ele ganhou 80 mil reais na época. Ele assinou um contrato com o Boticário. Sabe o Boticário do Rio? Sim. Ele assinou um contrato com o Boticário. Quando mataram o Romano, eu morava em Mauá com meu pai. Mauá, São Paulo. Aí o Renato assinou um contrato para fazer as caixas. Aquelas caixas, sabe aquelas caixinhas as caixas do Boticário? As caixinhas de perfume. Ele assinou um contrato, ganhou 80 mil para fazer. O Francis falou que ele ganhou 80 mil para fazer as caixinhas do Boticário. Você tá entendendo? Aí esse Francis, ele foi morar em Mafra, ficou lá no sul, aí não sei como é que ele conheceu, não sei. Mas ele foi morar no sul e casou com uma ex-mulher
de um deputado. Diz que era ex-mulher de um deputado. Não sei o seu nome, não sei o nome dele. Quem é? Não sei como que ele conheceu, não sei nada. Tá. Tem o Marcelo, quando eu jogava basquete, há muitos anos atrás, nossa, tinha 15, 16 anos, ele apareceu no Parque de Ibirapuera. Aí começou, ele pegava, sentava, ficava olhando, ele sentava, ficava olhando, a gente jogava, tal. Hoje ele, aí depois acho que já faz uns 20 anos, ele está trabalhando, porque a vizinha dele era diretora do colégio, no colégio da Vila Mariana, Roldão. Era o diretora do Roldão na Vila Mariana. Aí hoje ele é inspetor de aluno lá. Aí, né, teve um dia que eu estava estudando para ver, eu estava no laboratório de informática, foi entre 2007 e 2008. 2007, 2006, 2006. Entre 2006, 2007, 2008. Foi entre 2006 a 2008. 2007. Aí que aconteceu? Eu estava no laboratório de informática da Embi Morumbi, ali que eu estudei na Embi Morumbi. Estava no laboratório de informática da Embi Morumbi, ali na Faria Lima. Na Faria Lima não, na Paulista. Aí ele me ligou e falou que tinha uma mulher que queria, que o sonho dela era ficar com dois... Pode falar? Pode falar? Ela falou assim que o sonho dela, ela era ex-mulher de um deputado, era ex-mulher de um político, e o sonho dela era ficar com dois homens. E queria marcar comigo, era no litoral, como é que é? Na Guarujá, alguma coisa assim. Aí era, o sonho dela era no litoral, era ficar com dois homens, né? Aí ele acabou de... Eu não fui. Aí ele foi, tal, falou que foi, tal. A ex-mulher de um deputado. Falou que deputado, ex-mulher de um político, não sei, né? Aí eu não fui. Eu sei que ele falou que foi. Aí eu não fui. Você tá entendendo? Aí eu era segurança da Fênix, no Guarujá. A gente vai... Eu era, então, eu era segurança da... Tá, tudo bem. Eu era segurança da Fênix, no Guarujá. Eu fui baleado. O Leandro Barbosa assinou um contrato de 36 milhões para jogar 5 anos no Phoenix Suns. Você tá entendendo? Aí casou com uma atriz da Rede Globo. Aí em 2006, a Globo fez uma novela chamada Parece Tropical. Mas para esconder o fato que o quê? Que um amarelo de Calcaia do Alto levou o Haroldo para nadar e matou o Haroldo afogado. Você está entendendo? O sonho do amarelo era ser salva-vidas. Ele chegou a falar isso para mim. O sonho dele era ser salva-vidas, bombeiro. Aí ele tinha prestado várias vezes a prova bombeiro militar e não tinha passado. Aí em 2016 encontrei Leandro Rodrigues. Disse que estava com um amarelo quando ele se afogou. Estava com amarelo e o Haroldo quando ele se afogou. Uma hora ele falou que parece que o Haroldo saiu correndo na frente, entrou na água, subiu numa pedra, passou mal e morreu. Outra hora ele falou que ele desceu de bicicleta, correndo com tudo, passou, desceu, eles estavam vindo de um churrasco. Aí disse que ele entrou na água com bicicleta e tudo e passou mal. Aí encontrei ele 2 vezes. Na semana encontrei 2 vezes. Uma hora ele falou que o Haroldo subiu na pedra, entrou na água, subiu na pedra e passou mal. Outra hora ele falou que entrou com a bicicleta com tudo e passou mal. Parece que eles estavam vindo de um churrasco. Não sei que churrasco era esse. Esse amarelo, ele mora na Rua Paraíso. Eles todos. Só o Leleco, que eu não sei. Né? Ou mora na Rua Paraíso ou passa pela Rua Paraíso. Você está entendendo? Em Calcaia do Alto. E o amarelo tem que passar pela rua, porque ele seguia naquela direção da Rua Paraíso. Você está entendendo? O amarelo ele tinha gravado para mim uma fita de um cara chamado Mad Lion. É um cantor é um cantor de... Não é rap. Como é que é? De Ragamorph. É, Ragamorph. Ele tinha gravado uma vez pra mim um cantor de esse, Mad Lion. Lá no Parque de Ibirapuera tem uma estátua de um leão. Tem uma estátua de um leão lá no Ibirapuera. Você tá entendendo? Aí,
Aí o Leandro Rodrigues. Aí vai. A Denilda Rodrigues dos Santos pega uma arma e tal, mano. Eu morava na casa do meu tio, do meu avô, que tal da casa, do meu avô. Né, a casa estava fechada, a casa foi cedida em 2004 para me estudar. Eu fazia faculdade de Direito, foi cedido para me estudar. Depois que eu fiz a denúncia dessa novela, do que aconteceu, a casa foi posta à venda. Depois que saíram os Barbosa. Segundo uma mulher que se mudou para frente, ela morou 2 anos. Segundo minha mãe, eles são parentes do meu tio Juarez, né? Eles são parentes do meu tio Juarez. E chegava a carta, conta de água, luz, estava escrito alguma coisa Barbosa. Eu nem sabia. Aí minha mãe chegou e falou assim, que eles eram parentes do meu tio, dessa mulher, era parente da mulher do meu tio Juarez. Aí depois que eu fiz a denúncia, a casa foi vendida. Foi comprada por um cara que trabalha no sindicato. Aí aí vai a Solange, que é uma da minha tia, pegou a parte dela e morreu. Mas ela morreu depois que ela morreu depois que foi no casamento da filha dela, a mais velha, Thaís. Aí morreu. Na novela da Globo, colocaram Thaís. Ricardo, desculpa interromper, mas é que ele já vai fechar, que eles vão... Tudo bem. Mas eu vou ligar pro senhor, pode ficar tranquilo. Eu vou falar com o promotor amanhã, eu já ligo pro senhor. Se ele vier amanhã, eu ligo pro senhor amanhã mesmo. Então, aí colocaram só essa trecha, a Globo colocou na novela Ana Paula, Ana Lúcia e Thaís. Aí Thaís era má. Ana Paula é uma irmã da Thaís? Não, Ana Paula é uma irmã da Thaís que mora na França. Mora na França essa Ana Paula. Irmã da Thaís, de verdade, Thaís mesmo. Ela namorou comigo, mora na França. Minha irmã que está desaparecida, estudou francês desde a adolescência. Ela estudava francês desde a adolescência. Fez uma viagem para a França. Antes dela sumir, ela fez uma viagem para a França. Voltou. Ela fez uma viagem para a França e voltou. Minha irmã fala francês. Desde a adolescência estudava francês. Fez uma viagem para a França. Você está entendendo? Entendi. Fez uma viagem para a França. Ela juntou dinheiro e fez a viagem para custear a viagem dela para a França. Aí você vai dar uma ligada. Eu vou retornar. Tá bom? Tá bom. Boa tarde.